nome e a presença lá no chat. Então, eu peço para que aqueles que não enviaram, enviem agora, beleza? Então, vamos começar, então, a revisão do caderno 3 que eu havia comentado que faria nessa aula. Nossa, que cacofonia. Deixa eu pegar aqui, cor da tinta, vou escolher um amarelinho. Não, quero mais. Aqui. Certo? Então, empreendedorismo, revisão do caderno 3. Eu acredito que seja uma aula bem curta, porque é uma retomada, uma breve retomada dos conceitos que já foram trabalhados, certo? Então, os módulos que nós vimos nesse caderno foram os módulos 7, 8 e 9, certo? Com cada um tratando de um tema diferente, mas que, de certa forma, também retoma conceitos estudados nos cadernos anteriores, principalmente esse módulo 7 aqui, que retoma a pesquisa. Então, o módulo 7 teve como tema pesquisa analisando dados e planejando ações, o módulo 8, que nós vimos a construção de uma marca. Isso daqui eu trouxe bastante coisa para a gente mostrar. E o mundo do marketing, que é uma introdução. Por que uma introdução? Porque muito provavelmente esse tema ele será resgatado no nosso quarto e último livro do ano de empreendedorismo. Beleza? Então vamos ver aí detalhadamente esses módulos, detalhadamente, porém breve. Então, o módulo 7, como eu falei, o tema dele foi a pesquisa, analisando dados e planejando ações. Dentro desse módulo, o que a gente viu? A gente teve, então, análise da pesquisa, novamente, algo que nós já tínhamos visto no caderno 2. E aí, no caderno 2, nós fizemos uma pesquisa com os alunos da escola, certo? Alguns de vocês fizeram a pesquisa com os outros alunos, foram atrás do terceiro e do curso para conseguir trazer uma pesquisa mais rica, para analisar o quê? As expectativas desses alunos entrevistados, conforme eles avançam nos anos finais do ensino médio, certo? Não somente isso, nós pegamos esses dados que foram coletados, essas pesquisas que muitos de vocês realizaram, e a gente analisou, certo? A gente fez lá a tabelinha. Infelizmente, acho que na época o Plural ainda não estava com o recurso da gente conseguir trabalhar com PDF direto na plataforma. Isso seria uma ferramenta muito útil para a gente quando estávamos estudando esse módulo, mas ainda bem que trouxeram, né? Com certeza terão outras atividades que poderemos utilizar a PDF, como aquela atividade dos bolinhos de São Miguel Arcanjo. Então, essa atividade, então, essa pesquisa, esse módulo 7, ele trouxe de forma mais prática tudo aquilo que a gente já tinha visto no caderno 2, nos módulos 4, 5 e 6, certo? Aqui foi uma parte mais prática, onde a gente colocou a mão na massa, digamos assim, pesquisando os alunos e analisando as expectativas que eles criam. E a gente percebeu que conforme a gente vai avançando, conforme eles vão chegando no terceiro ou no curso, a preocupação com os vestibulares, elas eram maiores. Ou seja, como se vocês adquirissem maturidade e se preocupassem mais com o futuro de vocês. Que, nesse caso, diz respeito ao mercado de trabalho, às universidades, aos vestibulares, tudo aquilo que vocês vão prestar, que é o objetivo do estudo que vocês fazem hoje. Certo? De maneira resumida, esse foi o módulo 7. E o módulo 8, que acho que foi o módulo que trouxe mais conteúdo aí pra gente, que era a construção de uma marca, certo? Ou construindo sua marca. Nós vimos que marca, ela pode ser definida como um desenho, inscrição, nome, número, selo, símbolo, carimbo, etc. Se coloca sobre um artigo para distingui-lo de outros. Ou seja, a marca, ela tem essa característica, ela quer promover a distinção de alguma coisa, certo? De outros, como indicação de propriedade, de qualidade, categoria e origem. Então, traduzindo em termos mais genéricos, marca é a ação ou o efeito de marcar, certo? Resumindo de forma bem drástica. Então, a gente consegue traduzir marca dessa forma. Aqui eu resgatei
essa imagem que eu trouxe também na explicação que eu utilizei nessa aula, certo? Onde estava em jogo o quê? Quando a gente troca o nome do produto pela marca que ele possui. Se não me engano, acho que é metonímia, né? Essa figura de linguagem. Então, aqui a gente trouxe algumas, né? Era o leite em pó, na verdade a gente se refere a leite ninho, café como desse café. Achocolatado, tem o time do Toddy, do Nescau, Todinho, macarrão instantâneo. A gente se refere muitas vezes como miojo, maisena, que na verdade é amido de milho, certo? Então, isso daqui tudo serve para mostrar como que determinadas marcas, elas conseguem impregnar no nosso cérebro, forçando a gente a substituir o nome original, o nome dos produtos, como por exemplo, refrigerante de limão, e substituindo ele pelo nome que a marca usou para ele, como por exemplo Sprite ou refrigerante de cola, no caso do refrigerante de Coca-Cola. Isso daqui eu acho que vocês nem chegaram a conhecer, né? O Walkman, que é o tocador de áudio portátil. Vamos combinar, né? Quem que vai falar explicitamente tocador de áudio portátil? A gente acaba substituindo pela própria marca. Caneta estereográfica, cadê? Bic, muito mais simples, muito mais prático. Só que o que isso acontece no cérebro, ele funciona de maneira prática para substituir palavras que seriam mais longas, mais extensas, por palavras mais curtas e mais práticas. Só que nosso cérebro ele consegue, de certa forma, selecionar as marcas que nós utilizamos mais, ou aquelas marcas que se destacam no mercado. Por exemplo, existem outros tipos de caneta, só que aquela que a gente se lembra com mais precisão é a caneta Bic, ou como o Xerox, da fotocópia. Enfim, então dá para perceber que essa figura de linguagem, no caso metonímia, onde a gente assume o nome do produto pelo nome que a marca fez dele, é uma qualidade também das melhores marcas. Por quê? Porque elas acabam sendo mais facilmente lembradas por nós. Certo? Aqui tem mais, eu não vou ler todas essas aqui, né? Bom Marx, Durante, Lã de Aço, Bombril, né? Havaianas, como chinelo de dedo. Enfim, deu para ter uma noção de como algumas marcas são poderosas, forçando a gente a se referir a elas pelos nomes dos seus produtos, não o nome original. Outra coisa que o material também trouxe para a gente foi essa distinção entre marca de produto ou serviço, a marca de certificação e a marca coletiva, certo? A marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir um produto ou um serviço de outro que é idêntico, certo? Semelhante ou afim. Tem a marca de certificação, que é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações. Se eu não me engano, nessa sessão aqui, eu utilizei o exemplo do extintor de incêndio, que vem com aquelas informações específicas sobre seu uso, a maneira certa de armazená-lo. Enfim, se eu não me engano, foi esse o exemplo que eu trouxe para vocês. Especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada, certo? Esse daqui foi exatamente o exemplo do extintor que eu trouxe para vocês. E a marca coletiva, que é usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, certo? Esse daqui foi o exemplo, foi o desdobramento das outras definições de marcas ou das categorias que as marcas também podem assumir. Um produto, serviço, certificação e marca coletiva. Certo? Isso daqui não está no material de vocês, mas eu achei bastante pertinente para mostrar o poder de uma marca e os limites legais que elas precisam precisam ser delimitados. Por exemplo, então, nessa notícia que eu trouxe para vocês, onde vocês conseguem encontrar, eu vou disponibilizar esses slides, tá? Vou enviar para vocês junto com essa aula, e será enviado também. Então, aqui, a gente tem a fonte do lugar onde eu peguei essa notícia, certo? E essa notícia, ela trata sobre um processo que a Coca-Cola abriu contra essa empresa brasileira, a Fornes. Então, só de olhar aqui, dá para vocês terem uma vaga noção do motivo que levou a Coca-Cola a abrir esse processo contra essa marca brasileira. O que elas alegaram? Que a marca brasileira estaria sendo acusada de plágio por ter copiado aí a embalagem da Coca-Cola. Então, eu ainda aqui junto com vocês. Então, na verdade, a Coca-Cola perdeu em segunda instância.
o processo de plágio contra a marca de refrigerante brasileira, a qual acusou ter copiado o rótulo e a cor de seus produtos. O Tribunal julgou improcedente a acusação realizada pela companhia, certo? Contra a fabricante brasileira de bebidas, força por plagiar o rótulo da Coca-Cola Light de cor verde, certo? Então, a Coca-Cola entrou na justiça e nesse primeiro processo, nessa primeira instância, ela ganhou. Só que a empresa brasileira recorreu, certo? Ela questionou na justiça a semelhança entre a Coca-Cola. Para ela ganhar essa primeira instância, ela questionou a semelhança entre as duas bebidas, certo? Só que em 2014, a justiça decidiu em favor da multinacional americana. Isso foi retomado depois, onde a autora não possui direito exclusivo. Desculpa, gente. Em 2014, a justiça decidiu a favor da multinacional americana e obrigou a Coors a retirar o produto de circulação, além de cancelar a publicidade, certo? Então, em 2014, a Coca-Cola venceu esse produto, venceu esse processo, e a Coors foi retirada do mercado, certo? Foi retirada de circulação, inclusive toda a sua publicidade que estava envolvida nela. No entanto, a marca brasileira, instalada em Franca, entrou com recurso e agora foi decidido ao seu favor, certo? Então, ela só ganhou em segunda instância quando recorreu. Então, a autora, Coca-Cola, não possui o direito exclusivo do uso da cor verde, nem da palavra light, conforme o artigo que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, certo? Então, com essa alegação aqui, a empresa brasileira ganhou. A Coca-Cola, ela vai recorrer, só que por causa desse detalhe aqui, a justiça optou por causa ganha da Ford, certo? Por quê? Porque ela não tem direito sobre a cor verde, nem sobre a palavra light. Então, esses órgãos regulamentadores que regulam a publicidade e propaganda, eles servem para evitar esse tipo de plágio ou para deixar determinado produto com suas qualidades próprias, certo? Nesse caso aqui, a lei estava a favor da Ford, porque não tem direito sobre a cor e nem sobre a palavra mencionada. Eu só achei interessante trazer essa notícia para mostrar para vocês a importância, os limites de uma marca, os limites da marca, certo? No caso aqui, para evitar o tipo de plágio. Só que a marca ela também tem outra importância, que é para destacar determinado produto. Vocês lembram que no material tem aquela historinha que você chega para comprar um produto que você gosta no mercado, só que aí todos eles estariam sem embalagem. Então, eu procurei na internet aqui alguns produtos, algumas embalagens sem rótulo. Então, imagina aqui, você está tentando encontrar algum produto no mercado e você tem o seu tipo de leite favorito e você não consegue distinguir uma embalagem da outra, certo? Porque elas são todas iguais, certo? Essa aqui foi uma imagem que eu peguei de uma empresa que são produtos direcionados para atletas, para esportistas. Por quê? Porque cada um dos esportistas, cada um dos atletas, eles são patrocinados por empresas diferentes, certo? Para evitar que eles sejam fotografados consumindo outros produtos, então a empresa ela criou esse tipo de embalagem aqui, que preza pelo anonimato do produto que você está consumindo, certo? Essas outras duas imagens que eu trouxe, apesar de não terem os nomes de seus respectivos produtores, a gente consegue puxar vagamente a origem ou os donos desses determinados produtos, como por exemplo esses daqui, ó, que a gente já tem uma noção, uma abstração, consegue abstrair esses produtos, essas qualidades que eles possuem e associá-las com determinadas marcas, que é o mesmo caso dessa daqui, certo? Onde a gente inevitavelmente, pelo menos eu, consigo aproximar esse daqui de um certo refrigerante de laranja, esse daqui de um certo refrigerante de limão, e esse daqui de um certo refrigerante de cola, certo? Esse daqui, uma garrafa comum de água, certo? Essa daqui é a importância da marca, que eu trouxe para mostrar para vocês como que ela é útil para se destacar determinado produto. Nesse módulo também, nós vimos um pouquinho da história do Cirque du Soleil, certo? Onde a gente descobre que a origem dele foi por causa de um evento que acontecia no Quebec, certo?
e o Guy Liberté, que era um artista de rua, e o seu parceiro Daniel Gautier, não sei se assim se pronuncia, perceberam a oportunidade de inventar um show. Que show seria esse? Qual seria o nome desse show? Circo du Soleil, ou Circo do Sol. Inclusive, o nome remete também ao logo utilizado por eles. Olha só esse aqui, ó. A gente consegue notar aqui o sol em destaque, que remete ao nome escolhido para a marca deles, certo? Então, esse Circo du Soleil, o Circo do Sol, ele seria uma mistura de teatro, circo e música, certo? O diferencial do Circo du Soleil é que muitos achavam que que os circos estavam fadados a acabar, certo? Por quê? Porque devido à perda do público crescente para outros tipos de eventos. Que eventos? Os eventos esportivos, os espetáculos musicais, filmes, cinemas, diversão domésticas e até mesmo o videogame. Só que o Circo du Soleil, esses dois carinhas aqui, esses dois empreendedores por excelência, eles reinventaram o circo, certo? Eles abandonaram os diálogos para que os shows pudessem ser compreendidos em qualquer lugar do planeta, certo? Eles, desse modo, a linguagem corporal e a influência do balé e do teatro ganhou o primeiro plano. Então, aquele negócio de palhaço, de conversa, foram eliminadas e assim eles podem transmitir para qualquer lugar do mundo, sem se preocupar com o diálogo que será preferido nas suas apresentações. Porque a dança, o teatro e o balé vão ficar em primeiro plano. Em segundo, sem o desperdício de levar leões, elefantes e macacos, eles foram tirados de cena, o que agradou também a economia do próprio circo, que não precisava levar esses animais, e a sociedade protetora dos animais, certo? Então, diminuindo o custo do transporte. Em terceiro, eles direcionaram o espetáculo para o público adulto, o que também permitiu o aumento da entrada do preço. Então, o Circo du Soleil, ele conseguiu esse destaque, ele se reinventou, então ele mudou a forma como a gente conhecia o circo. Certo? Aqui eu trouxe algumas imagens para mostrar como esse circo ele é diferente, que como ele foi reinventado por esses dois empreendedores, por esses dois sócios que a gente mencionou, certo? Olha só aqui, o traje, o figurino, as cores, certo? Olha só essa daqui. Essa daqui é uma imagem, a mesma imagem, só que essa daqui ela é tirada de certo ponto de vista e aqui de outro referencial, certo? A gente consegue perceber como eles têm um destaque, como que a apresentação deve ser uma experiência única, né? Aí eu trouxe... Ixi, sumiu a outra imagem que eu tinha pego para vocês. Não acredito. Uma imagem aqui que era do... Bom, eu só trouxe isso daqui, que é o outro circo que era concorrente do Circo du Soleil na época, certo? A última apresentação desse Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus foi em 21 de maio de 2017. Esse circo ele tinha 146 anos de atuação até acabar em 2017. Certo? A gente percebe aqui, ó, uma foto em preto e branco que dá para ter uma noção de quão antigo era esse circo, só que eles não se reinventaram como o Circo du Soleil, certo? Que eles manteram o figurino clássico, né? Palhaço, a gente já consegue deduzir que eles também mantiveram o diálogo, ou seja, não dava para ser transmitido por todos os lugares, e eles também manteram os animais, certo? Tem muita apresentação com leão, tem muita apresentação com elefante, certo? E foi um dos problemas que esse circo teve, que foi com a Sociedade Protetora dos Animais. Tinha aqui uma imagem que eu tinha reservado para vocês, que era com esses animais, certo? Era uma imagem panorâmica com a equipe do circo e os animais utilizados por eles. Mas parece que não deu certo. E, por último, nós tivemos o módulo 9, que é o mundo do marketing, uma introdução. E, como eu falei, é uma introdução, que é o nosso quarto e último livro, vai resgatar essas ideias trazidas aqui. Então, nós vimos que o marketing é um conjunto de ações, pesquisa de mercado, design de produtos, campanhas publicitárias e atendimentos por vendas que se adaptam às necessidades e preferências dos consumidores. Publicidade e propaganda, elas valorizam os aspectos positivos de um produto, serviço ou ideia, para torná-lo o quê? Mais atraente ao mercado consumidor. Certo? Uma publicidade, para ser bem sucedida, ela precisa, então, conhecer detalhadamente o público-alvo, pois a eficácia da mensagem a ser transmitida depende da escolha da linguagem e do conhecimento dos valores adequados àquele grupo de pessoas.
Ou seja, estamos falando de marketing, certo? Só que o material, ele retoma aí a necessidade de se conhecer o público-alvo, que foi algo que nós já vimos em outros cadernos, em outros módulos, e como a gente conhece esse público-alvo? Através da pesquisa, que foi a finalização do nosso caderno 2, e como esse caderno 3 começa. Ou seja, o material está sempre retomando essa necessidade da pesquisa para a gente conseguir fazer um negócio bem sucedido. Sem bom conhecimento sobre tudo que está envolvido no seu negócio, é muito difícil que o seu empreendimento dê certo. Nós vimos também esse outro contexto, eu achei sensacional essa imagem aqui. Então, brainstorming, que é a tempestade de ideias. Então, a gente tem aqui um cérebro e ele está tendo tempestade aqui de ideias, sabe? Muita chuva de ideias está caindo. Então, essa técnica ela consiste na apresentação livre, sem críticas ou debates. Ideias que devem ser anotadas e depois discutidas e apuradas, até que as mais interessantes sejam selecionadas ou combinadas de forma a restar uma ou duas que devem ser levadas adiante. Ou seja, é muita ideia, pensa. Cada gotinha dessa daqui é uma ideia, então você não pode assumir todas essas ideias que foram apresentadas nesse brainstorm. Certo? Então você precisa selecionar, criticar, ver quais são viáveis, para que apenas algumas cheguem até o final. Ou seja, é a seleção natural das ideias da publicidade. Outro conceito muito importante, na verdade, 4 conceitos muito importantes dentro do marketing, é a teoria dos 4 P's, certo? Onde nós temos o produto, o preço, a praça e a promoção, certo? São os conceitos chaves para o marketing. Por fim, nós tivemos também... esse aqui... Ixi, esse aqui era para ter saído. Depois eu corrijo isso daqui. Isso daqui era para ter saído. Aparentemente não salvou. Certo? Então, nós tivemos 2 atividades aí no nosso caderno. Uma delas foi a empresa de viagem e tudo que envolve determinado negócio. No caso da empresa de viagem, nós temos o público-alvo, o local, o meio de transporte, a hospedagem, os pontos turísticos, o pagamento, estratégia de divulgação e as vantagens sobre a concorrência. Ou seja, isso daqui é um pouquinho, que no caso, se a gente vai abrir uma empresa de viagens ou alguma coisa que vai oferecer algo que envolva o turismo, a gente tem que se preocupar não somente com isso daqui, mas também com tudo que envolve, que às vezes a gente nem acaba pensando quando está para abrir um negócio. Só que quando a gente analisa a concorrência, analisa os serviços que são utilizados, são oferecidos pelos outros, a gente consegue trazer essas ideias de forma mais inovadora para o nosso negócio que preferimos abrir. Certo? Então, no caso da empresa de viagem, o importante era mostrar que tudo que envolve o negócio precisa ser pensado com detalhes, para a gente conseguir sobressair sobre a concorrência. Certo? A outra atividade, que de certa forma é uma retomada dessa daqui, é aquela que a gente ficou por 2 aulas para corrigir, certo? Que era a atividade sobre os deliciosos bolinhos de São Miguel Arcanjo. E, novamente, tudo que envolve esse ramo. A logística, administração e organização dos pormenores de qualquer operação. Ou seja, a logística é pensar em tudo que envolve qualquer operação que você vai fazer. Seja ela econômica, seja ela estratégica militar, certo? A logística, ela envolve todos esses pormenores que envolvem aquilo que a gente está tentando praticar. Certo? Então, na economia, outra coisa que envolvida nos bolinhos de Miguel Arcanjo, era a economia, Nossa, desconfigurou tudo que eu preparei para vocês aqui. Devem ser levados adiante. Isso aqui era do brainstorm. Bom, gente, mas o que vocês precisam... Depois eu vou editar esse slide para enviar para vocês. Erros técnicos acontecem. Mas a atividade do boletim do Miguel Arcanjo era para retomar tudo isso daqui que é necessário pensar no negócio, certo? Principalmente esse aspecto aqui da logística. Por quê? Porque nessa atividade dos bolinhos, a gente ainda tinha que trabalhar com as entregas. Então, não era só trabalhar com as entregas. Era pensar nessas entregas, era pensar no combustível utilizado nessas entregas, os pontos de venda dessas entregas, os comerciantes, se são pequenos ou médios consumidores, se eram consumidores diretos, se eram representantes, se eram empresas, certo?
Então, a gente consegue perceber o quê? Que na atividade dos bolinhos de São Miguel Arcanjo, que é uma atividade que remete à área gastronômica e à área do mercado, existem diferentes preocupações. Já estamos sabendo que a entrega com o delivery, que está trabalhando com o combustível, que está trabalhando com essas outras coisas que envolvem esse negócio. No caso da empresa de viagens, já tem outros detalhes, como, por exemplo, os pontos turísticos, certo? Os meios de transporte, certo? Mas nos dois, nós temos isso daqui, que são as vantagens sobre a concorrência. Independente do negócio, seja ele de viagem ou seja ele gastronômico, a gente precisa pensar em como vamos nos sobressair em relação à concorrência, oferecer produtos diferenciados que consigam promover a atenção de determinado do nosso produto. Então, para finalizar, aqui já estamos acabando, então o material ele trazia aí a reflexão sobre os limites da propaganda. A atividade publicitária está subordinada às convenções legais e morais. Nós vimos aqui a Associação Brasileira de Propaganda, que é um órgão que pretende regular, que ela propõe seu estatuto social, zelar pela preservação dos preceitos éticos da propaganda, defendendo os valores culturais brasileiros, inclusive a língua portuguesa, considerados instrumentos essenciais da criação publicitária. O outro órgão que nós vimos foi a CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. É uma entidade não governamental destinada a promover a liberdade de expressão publicitária e a propaganda comercial, atua de forma a impedir que a publicidade enganosa ou abusiva cause constrangimento ao consumidor ou à empresa, recomendando, quando cabível, a alteração ou suspensão do anúncio. Certo? Aqui a gente pode voltar naquele exemplo da Fornes e da embalagem da Coca-Cola, certo? Onde foi tirado de circulação o produto acusado de plágio e depois a Fornes recorreu e ganhou a causa, certo? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês para mostrar o detalhe das propagandas, ou seja, a propaganda, a publicidade, ela procura destacar os pontos positivos de determinado produto. Isso a gente consegue perceber nessa imagem aqui, ó. Esse pão aqui da direita, ou da esquerda, enfim, é visível o pão que tá bem feito. Nós temos esse daqui, tem esse panetone, que parece um vulcão de chocolate, tá despejando assim chocolate, é muito atrativo, convidativo. Chegando agora perto da hora do almoço, a gente fica com fome. E tem esse daqui que eu achei particularmente um pão muito triste. Isso daqui lembra aqueles Hot Pocket, só que aqui na imagem tá uma maravilha, tá uma delícia. Você se sente atraído para comer isso daqui. Isso daqui você tem vontade de chorar. Porque olha só esse hambúrguer, esse queijo vazando aqui. O que isso significa? O produto ele não é comercializado, não são essas fotos que são oferecidas quando a gente compra determinado produto. Nós temos um produto que é trabalhado, ele é artisticamente elaborado para despertar os nossos sentidos, os nossos desejos. Então, esse é o intuito da propaganda, despertar o interesse do consumidor. Só que, se isso aqui não poderia ser, então, definido como propaganda enganosa? Não, porque a maioria desses produtos, eles vêm com um aviso de imagem meramente ilustrativa. Existem projetos de leis que pretendem acabar com essa palhaçada, mas, por causa dessa advertência, a imagem meramente ilustrativa não se enquadra como propaganda enganosa, certo? Mas há um limite, né? As pessoas podiam se esforçar para deixar o produto um pouco mais semelhante ao que eles divulgam, né? E aqui eu trouxe os truques da publicidade para vocês. Não sei se a maioria deles são reais, mas é fácil de acreditar, uma vez que a publicidade ela pretende estimular os sentidos do seu consumidor e fazer vender o seu produto, certo? No caso aqui, olha só esse bolo espaçado com um pedaço de papelão e chega aqui só com o creme para parecer que ele é bem recheado. Ou essa pizza aqui, que tem essa mistura que leva cola na sua composição para tentar mostrar um queijo que estica mais. E esse daqui, que eu particularmente gostei, que destaca a parte artística da publicidade de propaganda. Está colocando o gergelim como uma pinça. Ou seja, é um trabalho artístico, precisa ser considerado, porque eles estão tentando trabalhar com os nossos
sentido, certo? E a publicidade, ela necessita disso, certo? Então, para finalizar, os especialistas definem o marketing como um processo social e gerencial por meio do qual os indivíduos e grupos obtêm aquilo que necessitam e desejam. Outros relacionam apenas a propaganda ou com a venda, mas ele é mais do que propaganda, ou seja, o marketing é mais do que apenas propaganda ou venda. Trata-se de uma integração de forças para colocar o produto certo no lugar certo. Ele é mais do que um exercício de negociação entre produtores e distribuidores. É uma filosofia de trabalho, em que todos na empresa devem refletir e agir sobre a ótica do marketing. Então, o marketing trata do conjunto de atividades voltadas para a satisfação das necessidades e dos desejos dos consumidores. Ou seja, então, o marketing ele traz uma série de outras atitudes, um conjunto de atividades, seja elas industriais ou pessoas, ou de outra forma, é o processo de inteligência dentro da empresa, na função básica, da preparação de estratégias, de função de negócios. Seu objetivo é descobrir o desejo do cliente e satisfazê-lo para obter lucro, certo? Então, o marketing, ele é o oposto de fazer o que o empresário gosta, e então procurar alguém para comprar, certo? Você não vai procurar, você não vai se ver como possível comprador, porque você como comprador e dono do seu negócio, você vai ter determinada mentalidade. Você precisa pensar no cliente que vai consumir o produto que você está querendo oferecer, certo? Então, é exatamente isso que o empresário precisa fazer. Agradar ao seu cliente e não ao próprio gosto, certo? Então, o bom marketing pretende facilitar a obtenção de vendas lucrativas, enquanto o mal torna-as impossíveis, certo? E, por fim, deixa eu ver aqui essa foto da apostila para a gente mostrar novamente esses 4 P's, que é o composto do marketing. Lembra que eu falei? O marketing é um composto de atividades? Então, são essas atividades, onde cada uma de suas categorias, ela está levando em consideração muitos outros elementos, como a promoção, encontrar propaganda, a venda pessoal, promoção de vendas, publicidade, merchandising, o preço, a lista de preços, o desconto, o subsídio, prazo de pagamento, condição de crédito, certo? A praça, os canais, a cobertura, o sortimento, a localização, estoque e o transporte, e, por fim, o produto, que é a variedade, a qualidade, design, características, marca, embalagem, tamanhos, serviços, garantias e retornos. Tudo isso daqui é o composto do marketing, certo? Tudo aquilo que deve ser levado em consideração na produção de um produto. Ficou redundante, né? Esse aqui é o composto do marketing. E tudo isso tem que levar em consideração o mercado-alvo. Ou seja, tudo isso depende da excelente pesquisa para a gente conseguir selecionar como fazer nosso produto se destacar e ser oferecido no lugar certo, para as pessoas certas, promovendo aí o máximo de lucro possível, sem gastar muito do nosso capital inicial. Certo? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Acho que foi uma revisão... Olha, estamos no tempo. Acho que foi uma revisão um pouco rápida sobre o caderno 3, mas me concentrei nos pontos principais aí que trabalhamos nesse caderno em nossos módulos. Da hora a aula. Valeu, Gustavo. Muito obrigado. Deixa eu consultar aqui o chat, ver se temos alguma pergunta, alguma coisa. Sem problemas. Sem problemas, Lavínia. Certo? Já está voltando para a aula, ela pediu para avisar que tem problemas com a internet. Sem problemas. Todos nós estamos suscetíveis aos problemas técnicos da internet. Brava aula. Pessoal, alguma dúvida? Se não tem alguma dúvida, eu agradeço aí a presença de vocês, a participação, certo? Um ótimo recesso. Acho que eu só vejo vocês agora dia 31, ou lá para o dia 1º, né? Semana que vem já inicia nosso recesso do merecido descanso que vocês estão precisando, certo? Não só vocês, mas nossos professores também, certo? Obrigado mais uma vez, pessoal, e até mais.